Francisco Carlos Lemes de Menezes iniciou sua carreira jogando basquete no Grêmio Esportivo Juvenil em Uruguaiana. Depois jogou em times como Corinthians Atlético Clube de Santa Maria e em 1977 terminou a graduação em Educação Física. Como treinador de basquete, trabalhou com a Sociedade Ginástica, Prefeitura de São Leopoldo e CMD de Novo Hamburgo. Também foi coordenador técnico da Diretoria de Esportes de São Leopoldo. Atualmente é coordenador do J-Ergs e conselheiro do CREF 2 do Rio Grande do Sul. Boa noite! Está no ar mais um programa Esporte na TV. De forma remota, continuamos nós todos nos cuidando de casa, se precavendo, cuidando mas mantendo um grande conteúdo. Nesta semana iniciamos, a gente tinha feito, aconteceu uma situação, o programa do Mário, que era na semana passada, foi ontem, segunda-feira, e hoje, terça, teremos o programa com alguém do basquete, que a gente não teve ainda algo mais forte do basquete, que temos tantos amantes aí na região, no estado e no mundo dessa modalidade esportiva. E nada mais como um referência aqui na região que o nosso convidado de hoje, o professor Francisco Menezes, o Chicão. Boa noite, Chicão. Tudo bem? Tranquilo? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores aí. Beleza. E para estar comigo, com grande honra, a minha colega, co-apresentadora e colega de profissão, a Adriana Ros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Chico. Que prazer estar aqui contigo. Oi, que coisa mais boa. É um prazer, né? E uma dificuldade com 2 ex-alunos aí, né? Que delícia! A gente já teve essa experiência com o Darcy, que é uma honra. Hoje contigo. Para a gente que foi teu aluno, isso nos glorifica, saber que hoje a gente pode estar aqui como educador físico e também como entrevistador, com um profissional tão qualificado e empenhado quanto que tu é, né, Cláudio? Ele Exatamente. Sempre por dentro de tudo e participando em tudo, é o Chicão de sempre. Para nós também é ótimo, né? Porque, afinal de contas, é sempre um prazer saber que os nossos ex-alunos, né, estão aí colocando para frente tudo aquilo que a gente passou para eles na universidade, né? E que eles estão com uma vida aí famosos, né? Nem tanto, importantes dentro da sua relação profissional, né? Uhum. Legal. Adri, quer começar? Fazer a primeira pergunta? Bom, Chico, eu quero ver contigo assim, ó. Eu vi que alguns aninhos atrás, tu é natural de Uruguaiana, né? Eu estava lendo o teu currículo. E na tua adolescência tu jogava basquete pelo estudantil, pelo Grêmio Estudantil, numa escola lá em Uruguaiana, certo? Conta para nós o que desenvolveu como que foi em Uruguaiana desenvolver o basquete em ti e o que te trouxe para Novo Hamburgo. Bom, eu comecei a jogar basquete com 10 anos de idade, lá na década de 60, 62. Não tinha um clube que meu pai jogava basquete, tinha um clube uruguaiano, o Grêmio Esportivo Juvenil, que tinha equipe de basquete. E quando nós tínhamos a nossa turma lá, gurizada, que nós morávamos numa quadra e pouco do clube, o meu pai convidou toda aquela gurizada para ir lá para o clube fazer tipo uma escolinha de basquete. Então nós começamos, lá na década de 60, a jogar basquete, porque não existia naquela época a categoria mirim, né? O pessoal começava a jogar lá depois dos 14 anos mesmo. E ele resolveu pegar aquela gurizada de 10 anos e começou a ensinar basquete. Não tinha nem professor de educação física naquela época uruguaiana, né? A maioria dos professores eram militares, que a Uruguaiana tinha muito quartel, e vinham aqueles militares que eram formados pela Escola de Educação Física do Exército e eles iam trabalhar com educação física nas escolas. Eu estudava no Colégio Marista Santana, já nessa época, né? Eu estudei até 1968, no final da 4ª série, e joguei basquete até 68 lá em Uruguaiana, no Juvenil e no Marista Santana, e lá em Uruguaiana tinha os Jogos da Primavera. Nós só tínhamos 3 colégios grandes lá. Era o Santana, o União, que era um colégio metodista,
e o Dom Hermeto, que era um colégio estadual. E era uma briga nos Jogos da Primavera, né? Eram jogos de noite, o ginásio ficava super lotado, né? Dividia as torcidas, cada colégio tinha um espaço, porque ainda tinha um colégio do Horto, que era só feminino, que aí jogava no vôlei, né? E dividia em 4 espaços o ginásio e as torcidas, o pessoal ia tudo para lá. Uma cidade que nós não tinha TV, não tinha nada, né? Era rádio, então quando tinha jogos no ginásio, lotava. Né? E daí eu joguei. Em 64 eu joguei meu primeiro estadual, né? E em 69 eu fui para o Instituto União, o metodista, porque o Santana terminou com o científico. E nós avisou em março, quando nós voltamos para a escola. Puxa. Então não tinha como... Aí o único científico que tinha vaga era no União, que é um colégio particular também, porque o Dom Hermeto estava lotado, era o único colégio público que tinha segundo grau, né? Então a gente foi tudo para o União, o pessoal de Santana. Aí jogamos um ano no União lá também, né? A Olimpíada Metodista, que é famosa no Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras Olimpíadas que aconteceu, como as Olimpíadas Maristas também, é Maristão hoje. Né? Sim, sim. E em 70 eu fui para Santa Maria. Em 69, no estadual, o Corinthians Santa Maria me convidou para ir para lá, e eu já tinha intenção de estudar no Colégio Santa Maria, eu fui terminar o científico lá no Colégio Santa Maria. Aí de 70 até 72, e um pouco de 73 ainda, eu joguei no Corinthians Santa Maria. Em 73 eu fiz vestibular no ensino, ia fazer nutrição. Isso me surpreendeu quando eu vi no currículo. Foi para nutrição. Eu fui para nutrição no ensino. Aí, em 74, abriu uma faculdade de Educação Física em Novo Hamburgo. Aí eu disse, puta, eu vou fazer Educação Física. E quando eu estava em Santa Maria, eu não quis fazer vestibular para Educação Física, sabe? Em 72, quando fui fazer a segunda vez vestibular, que eu fiquei fazendo cursinho, não quis fazer Educação Física em Santa Maria. Se eu tivesse feito, tinha me formado lá, tinha ficado por lá, né? E aí eu disse, mas eu vou fazer Educação Física. Que bom que tu não fez. Não, aí eu vim para São Leopoldo. E em fim de 74, eu me inscrevi lá para fazer vestibular na Fevale. Foi a terceira turma que entrou. Aí foram meu colega, o Framil, o Mauro Brochir, tudo dessa turma. Alguns que já foram comentados aqui no programa, esses aí, né? Isso, são tudo gente famosa aí, né? E naquela época, para entrar em Educação Física, tu tinha que ser atleta, né? Sim, porque passava os testes, né? Tinha a prova prática, muita gente morria ali, e ela era eliminatória. Não adiantava tu passar no vestibular, se não passava na prática, tu estava fora. E a prova prática, naquela época, olha, o professor Nilo, o Colin, o Lambreto, os caras nós matavam, velho, o Becker, eles nós matavam nas provas, velho. Tu tinha que ser, e nós éramos atletas, né? Todo mundo ali era atleta. Então, e a nossa turma, eu estudei de tarde, né? Porque para ir para Novo Hamburgo, o cara sem carro, de noite, pegar o ônibus, voltar, então eu resolvi fazer, eu fiz de tarde. No fim, a nossa turma eram 40 mulheres e 2 ou 3 homens. Por causa que era o turno da tarde, jogando, né? Basquete por aqui, né? Joguei um pouco na ginástica, jogava no CMD de Novo Hamburgo, no CMD de São Leopoldo, sempre ficava trocando ali, conforme as condições que tinha, né? Conforme o convite também, né? Joguei 2 anos na Unicinos, ou 3, enquanto eu estava fazendo nutrição, mas depois que eu me envolvi com a educação física, eu tive que parar com a nutrição, porque já começou a aparecer bico para fazer, né? E aí tu vai largando, e a nutrição era um curso muito difícil, sabe? Era só diurno, tinha que estudar muito. E lá na Fevale, aí a gente se achou, né? Ia para a Fevale de tarde, tinha aula de tarde e de noite ficava lá ainda. À noite, quase todas as noites ficava lá, estudava de tarde, mas ficava de noite lá. É que na realidade, né, fazer, né? Sempre tinha alguém oferecendo uma arbitragem, né? Ou arrumando um joguinho para fazer, ou olhando as gurias lá mesmo. Tá certo. Vai, Adri. Vamos lá, Adri.
A Fevale tem essa característica acolhedora, né? Mesmo na nossa época, eu também peguei prova prática para fazer vestibular. Lembro na piscina, foi jogada uma pedra, um peso, a gente tinha que mergulhar e buscar, uma prova prática bem, bem difícil. Mas tu já fez na nossa piscina nossa. Na piscina nossa, né? Sim. Tu sabe aonde era a nossa prova? Na piscina do Aliança. O Hélio jogava aquele ferrinho no poço dos saltos ornamentais, tem 4 metros e pouco. E tu tinha que ir lá embaixo buscar. E depois atravessar nadando a piscina do Aliança. Me diz uma coisa, tu estudava à tarde, tu acabava ficando à noite, né? Tu jogava profissional no basquete? Tu tinha uma renda Não, na minha época não tinha profissional. Tu não trabalhava, então? Não, eu não trabalhava, era filhinho de papai. Coisa boa. E quando tu falou estudando à tarde, eu lembro porque a turma tarde e noite foi até final da década de 90, pouquinho antes de eu começar, né? A última turma que estudou tarde, que tinha tarde e noite, foi a turma que o Didi entrou em 90. Isso, eu entrei em 92 e já não tinha mais, nem a prova prática. Não tinha mais. E nem a prova prática tinha acabado um pouco antes, né? Então, Chico, agora vamos já, porque conversando, já estamos chegando no final do primeiro bloco. Tem um detalhe que me fez ver no teu currículo, que me lembra muito bem, que tu foste professor depois, no 25 de julho, nos áureos tempos do 25, né? Sim. Eu fui... a história do 25 foi o seguinte, eu fiz estágio no 25. Uhum. E quando terminou meu estágio, o Hélio Becker estava fazendo a piscina lá e ia sair do 25. E ele era o treinador do basquete feminino. Uhum. E como eu jogava basquete, eles me convidaram, o professor Fernando Killing pegou meus dados para me levar para o 25, que eu ia me formar no fim do ano, né? A minha formatura foi em 77, em dezembro. Foi uma das poucas turmas da Fevale que se formou no ano que terminou o curso. Nós não passamos para se formar em janeiro, como é hoje em dia, né? Uhum. A gente se formou 27 de dezembro. Uhum. Que legal. E aí, no dia 3 ou 4 de janeiro, eu fui lá na CRE, né? Lá na antiga DE, entreguei lá meu nome, que o professor Fernando, e o 25 é o maior colégio da região, né? Exato, e era a época que ganhava tudo, por isso que eu quis mencionar. Ganhava tudo. Olha, nós tínhamos lá 2 professores para cada esporte. No basquete, eu só trabalhava com basquete feminino. O professor Braulio Bloss trabalhava com o basquete masculino. Tinha o Rubens e o Castelhano, que eram no vôlei, né? Um masculino e um feminino. Tinha o Pena e o Carlão, que eram no handebol, né? O Mauro Brochir trabalhava só com futebol, naquela época só tinha futebol. Não tinha não tinha futebol salão nos jogos. E tinha mais a Elaine Becker, que trabalhava com ginástica rítmica. Sim. E ali tinha a Rosa, a Karine, que eram tudo... Tinham aula antes do meu basquete, lá no ginásio do 25. Né? E o 25, naquela época, ele era sócio da ginástica, o 25. Porque para fazer o ginásio da ginástica, a ginástica precisava de ter uma parceria com o colégio, para ganhar aquele dinheiro da loteria esportiva que eles fizeram a ginástica. E o 25 usava a ginástica para tudo. E todo atleta que vinha de fora da ginástica, ou que ia jogar na ginástica, vinha estudar no 25. Então, nós éramos uma potência esportiva, né? Sim. Eu fiquei até 84 lá. Né? De 78 até 84. Saí vice-diretor do 25, era vice-diretor administrativo, quando eu saí de fora. O 25 sempre foi uma potência. Tempo que foi... Mas esse... acabando, né? Porque eu quis destacar porque esse foi um período que todo mundo comenta aqui no esporte em Novo Hamburgo, aonde muito se desenvolveu, muitos atletas, né? E muitas coisas acabaram surgindo. E um dos que citou foi o Jorginho Schmidt, que também jogou e depois trabalhou como professor no 25, né? Sim. Porque tinha parceria com a ginástica 25, já. Acho que o Jorginho estava saindo de lá. Uhum. Estava entrando na Fevale.
ele era atleta do 25 e da ginástica, né? E tinha mais o Marquinhos Schmidt. Não, a equipe de vôlei masculina era uma potência do 25. Uhum. Do feminino também, porque o juvenil da ginástica jogava no 25, né? Um estadual, masculino e feminino, o handebol também, né? O basquete masculino também era gurizada que jogava na ginástica, né? Eu fui treinador na ginástica das categorias de base, por exemplo, o Clayton e o Paulo Santana, conhece? Estou treinando o Paulo Santana, eles foram meus atletas na ginástica. Depois o Paulo virou corredor famoso de 400 metros, né? Sim. E ele estudava na fundação, mas jogava na ginástica comigo, com o resto da gurizada do 25, né? E o feminino do 25, nós até a década de 80, lá, quase final da década de 80, aquelas gurias que jogavam comigo jogavam no adulto do CBD, né? E algumas épocas eu fiquei assim, trazia elas para São Leopoldo, quando o Novo Hamburgo não estava dando força, aí depois voltava para Novo Hamburgo. Muitas delas foram estudar na Fevale, né? Uhum. Então, o basquete feminino da região, ele teve muitos anos comigo, né? E o pessoal que jogava tinha sido minha aluna desde o mirim. Pois é, Chico, vamos interromper rapidinho. Nós precisamos ir para o intervalo e já retornamos, tá bom? Já voltamos. Beleza, vamos aí. Voltamos rapidinho para o segundo bloco do Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Grande Chico, estamos de volta com o programa Esporte na TV. Aqui agora para o segundo bloco, o primeiro bloco muito bem, vendo a importância da história na época onde não tinha televisão, as pessoas do interior se locomoviam para os centros um pouco maiores e se desenvolviam dentro das suas modalidades esportivas. Agora vamos com o Chico Fevale, professor Fevale, né, Adriana? Nosso prof. Adri, pode fazer a pergunta. Chico, a gente está muito feliz realmente com tudo isso e com a nossa presença contigo no grupo, nas entrevistas. Me diz uma coisa, o que te levou para a Fevale? Eu sei que tu é concursado no Estado, tu fez faculdade na Fevale e tu foi professor na Fevale. Quem te levou? Como tu chegou de professor na Fevale e depois coordenador do nosso curso, né? Do nosso trabalho de conclusão. Foi o seguinte, o Framil já dava aula na Fevale e ele foi ser diretor do curso da Fevale. E eu trabalhava na CRE, que eu tinha saído do 25 e tinha ido lá para a CRE, antigamente era a Delegacia de Ensino ainda, né? Para substituir o Framil e auxiliar o João Nilton no GEREX. E o Framil me convidou para ser coordenador do curso da Fevale. Então, aí eu fui cedido pelo Estado do Rio Grande do Sul para trabalhar na Fevale mais 40 horas que eu tinha no Estado. Eu trabalhei em 67, 68, cedido pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul na Fevale.
E para ser coordenador, eu não dava nem aula no curso, eu era coordenador. E era todo mundo que estava lá ainda eram meus ex-professores. O Peno, o professor Nilo, o Colin, o Lambreta, o Hélio, o Luiz Emílio, sabe? Era todo esse pessoal que eram os professores. E tu de coordenador deles. E o Flamilo, o diretor. Naquela época, o curso tinha um diretor e tinha um coordenador. E eu fiquei esses 2 anos lá. Aí o Colares, quando assumiu, eles mandou buscar todos os cedidos. Aí a Fevale me contratou para eu continuar na Fevale. E eu continuei. Naquela época, o professor de basquete era o Sérgio, irmão do Beno, né? Sérgio Becker. E eu fui dar aula, quando o Beno foi para Barcelona, eu fiquei para dar aula de metodologia científica. Foi a minha primeira disciplina na Fevale. Nunca me esqueço aquela turma do Douglas, do Márcio Louco, Meu Deus do céu, eu tinha 70 na turma, ali 2 horas de aula, depois do intervalo. Eles vinham lá do Miro, já tudo. Quando eu terminava de fazer a chamada, estava terminando o período. Enfim, não fazia mais nem chamada. Mas foi uma experiência muito boa. Aí fiquei alguns anos dando metodologia científica, até que o Sérgio era médico, né? Sim. Aí ele resolveu assumir mesmo medicina e largar. Porque ele era professor de recreação e de basquete na Fevale. Aí o Darcy já tinha assumido o atletismo, aí assumiu a recreação, né? E eu assumi o basquete. E larguei a metodologia científica. Graças a Deus. A gente agradece. Isso foi meu início do trabalho, né? Aí eu fiquei coordenador de curso até 2001. Não, 2000. Aí a Maitê assumiu, mas ela assumiu com uma condição, que eu tinha que ser coordenadora adjunto. Sabe que a Maitê não é dessa parte burocrática. Burocrática, não. Burocrática não é o... Então eu fazia a parte burocrática, né? E a Maitê fazia... E a Maitê era a coordenadora do curso geral, né? Ô, Chico, e o Estado? Fazia o horário, era tudo eu. E como é que tu ficou no Estado daí? No Estado, eu fiquei assim, eu fiquei com 20 horas no Estado só, né? E ia trocando. Tirava licença. Aí, quando o Brito deu aquela demissão voluntária, Sim. eu me demiti em 20 horas, né, no Estado. E fiquei só com 20. Que aí eu conseguia fazer 60 horas por semana, era tranquilo. 80 que ficava um pouquinho. Sim. Hoje não é mais. 60 horas eu fiz até me aposentar na Fevale, eu fiz 60 horas por semana, né? 20 horas no Estado e 40 horas na Fevale. Sim. E como é que foi esse período mais agora, esse final aí da Fevale? Eu pergunto, porque o meu filho chegou a cursar agora 1 ano, a gente já falou algumas vezes aqui no programa, e mudou muito o tipo de acadêmico, a forma de encarar as aulas, profissional, né? Eu acredito que também para ti, que é um daquele modelos de professor ainda com mais, assim, vamos dizer, padrão de trabalho, assim, essa transição não deve estar sendo muito fácil ver esse tipo de aluno que está encarando, né? A Fevale sempre se caracterizou, né, por preparar professores para a sala de aula. Prática, né? A nossa prática era muito forte. Né? Nós tivemos a nossa primeira pedagoga da educação física, você sabe quem foi, né? A Maria Tereza Calduro, né? Que começou aquela parte de obrigar os alunos a ler. Nós éramos, né? Eu tinha 2 disciplinas, 60 horas de basquete, 90% era prática, né? E ali na prática a gente ia passando a parte teórica, né? Mas não tinha muito aquela aula em sala de aula. E a maioria dos nossos professores eram assim, né? Da prática. E o nosso aluno sempre foi forte nisso aí. Né? Aí, com o tempo, começou essa parte da pedagogia da educação física, né? E começou a mudar um pouco, né, o nosso tipo de professor, porque o pessoal foi saindo, né? Alguns foram saídos, outros foram saindo, e começou a mudar o perfil do aluno, né?
depois, lá no fim da década de 90 em diante, acho já, começou a entrar o aluno que queria ser professor da academia, não professor de escola, né? No caso, Aí mestrado, doutorado e coisa nada, né? Ah, de academia. Uhum. Sim, sim. Sim. Né, do fitness, né? Não era o professor aquele que queria ser professor de escola, né? Uhum. E isso foi mudando. E hoje em dia, tanto que o bacharel, quando eu saí, o bacharel já tinha mais alunos que a licenciatura, né? Uhum. Porque aí foi dividido os O cursos, curso. né? Tudo isso aí. Então, foi mudando o perfil dos professores também, né? Aí nós não tínhamos... Eu nunca trabalhei em academia, né? Mas, a verdade, eu nunca entrei em academia para fazer atividade física ou exercício físico. Nunca entrei. Eu entrava na academia da Vevale para tomar chimarrão com o Jonas, né? Mas nunca fui professor de academia. Sempre fui professor de sala de aula, né? Ou treinador. Que era onde a gente trabalhava mesmo. Né? Sim. Uma das primeiras academias que surgiu aqui em São Leopoldo foi da nossa colega Ana Lúcia. Ana Lúcia. Uhum. Tá? Foi a primeira academia aqui de São Leopoldo. Ela se formou na minha turma, aí ela foi trabalhar com a academia. Naquela época nem existia esse monte de coisa na academia. Né? Uhum. Eu lembro quando a Fevale comprou o Nautilus, aquele aparelho de musculação, foi um sucesso em Novo Hamburgo. Né? Foi a Fevale e a Ginásio que eram as únicas que tinham aquilo. Aquele aparelho que tinha tudo em volta, assim, né? Nós tínhamos ali naquela salinha ao lado da piscina o Nautilus também. E aquela salinha pequenininha ainda. Aquela salinha pequenininha ali em cima da piscina. Aí abriu uma academia, o Sérgio Carg, que cuidava da academia ali uma época. Foi a Maíra também, esposa do Marco, cuidou da academia ali. Né? Legal. Até que a Fevale resolveu fazer a academia lá embaixo. Uhum. Quando saiu o Tio Miller, saiu o laboratório, né? Dali também se fez a academia. Seguinte, e hoje infelizmente... a entrada da educação física é muito difícil que para a licenciatura, né? Uhum. E agora vai criando uma dificuldade maior ainda, porque o Estado agora é obrigatório a educação física do 1º ao 5º ano, né? Pois é. E o professor que está no Estado não está conseguindo. Nós estivemos agora trabalhando durante essa quarentena para fazer toda a parte dos planos de ensino, né? De 1º ao 5º ano. Os professores estão tendo muita dificuldade, porque nunca trabalharam nessa área, né? A não ser alguns municípios tem isso aí, né? Uhum. E aí as aulas do Darcy lá não sustenta, porque né, o cara saiu dali sabendo bastante, mas depois tu fica 2, 3 anos sem trabalhar, já tu deu pra bola. Né? E foi, né? Bom, nós estamos chegando perto do final. Tem, acho que 2 coisas para comentar, mas eu vou pedir para a Adri fazer a próxima pergunta de novo, Adri, dentro dessa parte final dele, da nossa pergunta. Fica contigo aí. Chico, como é que tu tá vendo hoje? Tu tá muito envolvido ainda em todos os setores, pelo que eu vi no currículo. Tu longe de aposentadoria, né? Isso ainda não te pertence. Não pelo tempo, mas sim pela vontade de continuar contribuindo conosco, tá? Como é que tu tá vendo hoje esses profissionais que estão saindo sem essa prática que nós tínhamos? Porque eu posso dizer por mim, tá, que se não fosse a prática que eu tive na Fevale, eu não sei se hoje eu seria, não digo uma boa, mas assim, ó, eu domino bem uma aula de educação física, né? Em todas as práticas que eu tive, mesmo aquelas que a gente não se identificava tanto. Mas a prática hoje pedagógica, ela ajuda muito na escola. Como é que tu tá vendo isso? Como é que esse nosso colega que está se formando, que está procurando o curso, e eu vejo que a educação física é à distância, como é que isso vai se tornar viável? Bom, isso é difícil falar isso, principalmente porque eticamente muitas vezes é difícil, né? A gente falar, julgar isso aí. Mas, por exemplo, na Fevale, até o meu último ano lá, nós sempre tivemos, durante o estágio, a supervisão todas as semanas, o professor com o aluno. E eles tendo aula e a gente cobrando a prática deles, o plano de ensino, a gente sempre teve isso. Né? Quando eu fui para a CREA,
há uns 4 anos, a partir de uns 4 anos atrás, lá na coordenadoria, é obrigatório as universidades, o aluno ir lá na CRE para nós olhar o plano de ensino dele. O aluno que vem da presencial, da Fevale, da Unicinos, do La Salle, da Ubra, que são a maioria dos nossos alunos que aparecem aqui, ainda são, né? Eles vêm tranquilo, com plano de ensino, plano de aula, né? Mas os alunos que estão vindo das EAD, eles estão voltando tudo sem conseguir fazer estágio. Perdidos, né? Porque tive eles não colegas. Sabem, são perdidos, e eles não têm A por exemplo, base, assim, né? O aluno, ele vem com a papelada e ela vem errada, e ele tem que entrar em contato com São Paulo para refazer a papelada. E isso demora. Aí demora, daí a pouco ele não consegue o tempo para fazer o estágio. Sim. E o nível de reprovação do EAD é muito grande. Eu tive conversando, tenho umas colegas minhas que trabalham no EAD, o nível de reprovação é mais de 70%. Meu Deus. Porque o que acontece? No EAD, tu passa o trabalho e tu tem data fixa, né? Tu que vocês agora estão vivendo na internet aí, sabe que se vai às 11 horas, fecha às 11 horas, né? Não tem volta. E tu tá lá com o professor, vai lá o professor, tu vai lá, dá uma choradinha, o professor te dá uma mão na hora ali, né? Lá, faz assim, pesquisa em tal lugar. Mas no EAD não tem, né? E coloca todo o material teórico ali, manda fazer o trabalho, e às 11 horas da noite do dia tal, fecha. E se tu não tiver uma metodologia de estudo, não é qualquer hora que tu vai ficar no computador, né? Aí, muitas vezes, o cara não tem nem internet em casa, velho. Fica ali no telefone, ou vai nos núcleos lá da faculdade, mas não tem ali no núcleo ninguém que entende sobre educação física, né? O cara ali, muitas vezes, é um pedagogo, é um professor de uma outra área que mexe nos computadores ali, e diz, tu entra aqui, tu entra ali, tu entra lá, e te vira, né? E aí tem textos para te ler. Se o aluno presencial para ler um texto é uma briga, que para o aluno... Imagina a distância. Chicão, infelizmente estamos tendo que encerrar, porque já estouramos o tempo. Faltou muita coisa para falar, vai ter programa 2, tá? E vai ser, vai ser na pandemia ainda. Quarentena. Vai porque temos parte de CREF, coordenação de GERGS, que tu tá fazendo esses últimos anos, né? Tem muita coisa legal para falar, acho que tem muito conteúdo, foi muito legal recordar e tocar nesses assuntos. Mas para encerrar, uma mensagem tua, por favor. Bom, a importância que nós vamos ter, todo o pessoal da educação física que atua mesmo, né? Logo que passar isso aí. Essa gurizada, o lazer, a recreação, a atividade física, que vai salvar esse pessoal, velho. Hoje em dia, um monte, né, de lives que tem do SESC, do SESI, né, incentivando o pessoal a não parar, continuar fazendo educação física, né? Quando voltar para a escola, esse aluno vai voltar necessitando uma carga muito grande disso. Para soltar energia, né? E é o professor de educação física que vai fazer isso aí. Não é o professor de história, geografia, português, matemática, é o professor de educação física. E é uma importância muito grande, o pessoal tem que se conscientizar disso e tentar se aprimorar e ir atrás. A internet também facilita isso aí, eu já sou formado, né? Tenho conhecimento, vou atrás e vou conseguir fazer esse trabalho. E não só isso, todo o pessoal da terceira idade, eu, que assim, né? Também, se eu fosse um cara muito sedentário, eu sou mais ou menos sedentário hoje em dia, né? Eu ia precisar de alguém que fosse lá. Eu sei porque a minha sogra está no lar Muriá aqui. Lá eles têm educação física todos os dias. Sabe? Porque isso é necessário, a atividade física. E o cara parado, louco para sair. Eu nunca depois que eu me aposentei, eu tinha parado de andar de carro. Agora eu só ando de carro, porque eu moro 2 quadras do Bourbon aqui, mas eu vou de carro, porque eu não vou estar me arriscando. Nossa entrevista com o convidado Francisco Menezes, infelizmente acabou durante o nosso final da sua resposta. Acabou o nosso Zoom e tivemos que interromper. Agradecemos de coração, Francisco,
nosso Chicão pela entrevista de hoje, a Adriana Arroz, nossa convidada, a nossa co-anfitriã do programa, e assim encerramos o Esporte na TV desta terça-feira. Uma boa noite para todos.